Olá pessoal, voltando aqui a nossa LGPD. Eu aqui estou, espero que você tenha já lido a lei e feito algumas consultas na jurisprudência, como que ela vem se comportando já com a aplicabilidade da LGPD. É uma lei moderna, uma lei recente e que vale a pena você fazer algumas pesquisas, não somente na lei, mas ver como que o judiciário vem se comportando, o que ele vem se desenvolvendo com esse novo instrumento, né? Instrumento voltado para a nossa proteção, nosso dia a dia, proteção do cidadão comum, aquele que não tem noção do direito, não tem noção das suas garantias constitucionais, da sua proteção. Infelizmente, há muitas pessoas vulneráveis que não fazem a mínima ideia de que seus dados, obviamente, vêm sendo utilizados indevidamente. Daí a chegada dessa lei, o Congresso agiu perfeitamente na votação dessa lei e devidamente sancionada e em vigor. Tá, pessoal? O direito é isso, o direito é dinâmico, o direito ele caminha, ele evolui constantemente, especialmente na questão tecnológica. O direito vem tomando um novo contorno na sociedade. Então, agora, a sociedade moderna, ela também ela impulsiona esse judiciário, impulsiona com as novas questões postas, né? Então, falar de direito de LGPD, eu estou falando de direito digital, obviamente. O que é o direito digital, né? O direito digital é a evolução da própria sociedade, né? As novas nuances, e com isso nós já temos um judiciário parcialmente digital e que vem já atendendo as expectativas. E agora com o LGPD nós, obviamente que teremos novos contornos, uma nova realidade, né? Que, é claro, como eu já disse na aula anterior, nós tínhamos algumas proteções mínimas, né? Por exemplo, a lei do defesa do consumidor, né? A lei do direito à informação, a própria Constituição também já trazia algumas proteções. Agora temos uma lei específica, uma lei própria, né? Então é isso, pessoal. Eu já começando falando aqui que mas essa LGPD aplica onde isso? Para quem serve essa LGPD? Ela serve para as pessoas naturais, pessoas físicas, né? Ela não se aplica às pessoas jurídicas, né? Então a LGPD ela é para proteger o cidadão comum, o cidadão que está aí na labuta no seu dia a dia, utilizando de dados constantemente. E agora, com o advento dos smartphones, nossos dados estão ainda mais vulneráveis, muito vulneráveis. Até que algumas empresas, eu percebo que algumas empresas já têm um certo cuidado, né, quando ela quer ter acesso aos seus dados. Você fique atento, você perguntado se aceita ou não fornecer os dados pessoais. Você diz que sim, então você concordou, né, que aquela empresa X manipule seus dados, ok? E agora, se pergunta também, mas os dados, esses tais dados pessoais, só dados do Brasil? Não, são dados, obviamente que dados dentro do território nacional, mas alguns dados também, dados de outros países, desde que devidamente tratados via LGPD, também são aceitos. Pode-se transferir esses dados quando já foram devidamente, como eu já falei, tratados. Então a LGPD cuida dos dados, dos nossos dados, cuida do manuseio dos dados, cuida da manipulação dos dados, lhe protege. A ideia é essa, é a mera proteção. Ok, pessoal? Então é isso. Eu seguindo mais à frente, vou falar um pouco mais aqui numa slide que eu estou lendo aqui. É muito comum os grandes eventos
que se realizam no país, né? Grandes empresas de marketing, empresas que, que manipulam dados manuscritos, dados em planilhas. Isso acontece tão natural que nem se percebe que ali há uma, há um, há uma rol de dados que precisam ser protegidos, né? Dados pessoais, quando dentro de um sistema de controle, podem ser utilizados para diversos fins. Então, esses uns dados, às vezes, eles são desvirtuados. Isso é natural que a empresa utilize para outros fins. Por exemplo, pode até vender os seus dados, comercializar as suas informações. Mas como eu vou ter ciência dessa comercialização? Agora é justamente com a LGPD. Você pode até questionar judicialmente, né, se os seus dados estão sendo adequadamente trabalhados ou não. Cabe agora aos advogados se prepararem. Eu sugiro aos advogados que se preparem, né, até porque com certeza no futuro breve os questionamentos voltados para a LGPD vão ser muito grandes, questões envolvendo toda a natureza de informação, tá? São os dados. Aqui fica o alerta aos seus advogados que se preparem, pesquisem, estudem, né? Se capacitem utilizando a LGPD, ok? Então, bom, aí prosseguindo, nós sabe que nós temos as tal das ISOs, né? Eu trouxe aqui um exemplo da ISO 27001, que é uma ISO de certificação. Será que essas empresas já adequadas às ISOs, elas não submetem a LGPD? Claro que, se devidamente certificada, já houve um tratamento dos dados, né? A ISO nada mais é que tratar dados, que é cuidar dos dados, né? Uma empresa sobressai com uma gestão de dados de forma adequada, ela é certificada, né? E agora temos aqui a LGPD, que vem trazer um conforto jurídico, né? Um respaldo jurídico para as possíveis afrontas a esses dados. Então, nada mais é do que, na verdade, uma proteção, né, a toda maneira de dar, todos os seus dados. Então tá, e sabemos também que com o advento da tecnologia houve um boom de informações, na verdade, em diversos ambientes, né, laptop, celular, computador, né? Então, esse crescimento exponencial de dados de todas as naturezas, né? E qual seja de qualquer setor. Agora, uma pergunta se faz: esse volume de dados aparentemente já não vem sendo possível o tratamento via ser humano. Agora, pergunta-se: será que é possível tratamento de dados via robô, via software, né? Ou não? Tem que ser um tratamento, uma capacidade humana. Eu acho que é uma questão a ser tratada, quando se fala em quantidade de dados, dificilmente a capacidade humana consegue tratar adequadamente. Mas fica o questionamento: será que a robótica ela vai, na verdade, ser implementada, ela vai ser utilizada para fins de tratamento de dados pessoais com base da LGPD? Muito interessante. Também fica aqui o questionamento acerca disso, né? Agora, indo mais adiante, como meu tempo é curto, apenas 8, 10 minutos, eu estou fazendo aqui um resuminho do artigo 2º da LGPD. Estou lá no comecinho da LGPD. Tem uma série de outras informações mais à frente. Eu trouxe aqui alguns fundamentos da LGPD, são vários fundamentos. Eu tenho aqui, por exemplo, respeito à privacidade, que eu acho que é uma das principais garantias, né, da liberdade de expressão, da informação, comunicação,
de opinião, inviolabilidade da intimidade. Ah, mas professor, isso já tinha na Constituição Federal. Claro que sim. Esse rol de garantias, de fundamentos, boa parte já está na Constituição. Agora temos a LGPD, que é uma lei específica, uma lei própria, né, da proteção de dados. Obviamente que não podemos esquecer que a Constituição Federal deve ser observada, deve ser consultada, deve ser aplicada, né, tudo isso. E agora, ainda seguindo um pouco mais, temos aí o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Está aqui. O mundo, especialmente agora o nosso país, vem passando por um desenvolvimento tecnológico brutal. Daí uma maior preocupação em relação aos dados armazenados, né, nos seus diversos ambientes, né? E também aqui, ainda seguindo, ele trata também dos direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pessoais, de pessoas naturais, né? A LGPD ele é muito ampla, ele é auto-aplicável em uma diversidade de segmentos, né? E é isso. E observe também que a proteção aos direitos fundamentais é muito evidente nesse rol que eu disse, né, que vale a pena se dar uma lida, dar uma passada de olhos, é claro, e uma interpretada. O direito vive de interpretação, né? Agora, no tocante à LGPD, eu quero só aqui fazer um comentário extra aula, né? Houve recentemente uma decisão no Juizado Especial do Distrito Federal acerca de uma questão envolvendo esses golpes via Pix, né? Esses golpes estão aí. Tem alguma proteção acerca disso? Será que não tem como proteger isso? Já vem, o Judiciário vem tratando essa questão, como já disse agora, no DF, e aplicou justamente o artigo 42 da LGPD, impondo responsabilidade objetiva ao Facebook, né? Certamente o Facebook deverá ser responsabilizado ao ressarcimento de valores, obviamente porque o Facebook não atentou para a segurança adequada. Está aí um caso prático da LGPD, que é a aplicabilidade do artigo 42. Vale a pena se dar uma lida nesse dispositivo. E é isso, pessoal. Vamos seguindo. Por hora, o que eu tenho que falar para vocês é isso. Voltarei em breve. Um abraço. Até lá. Tchau.